Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast dessa semana, onde pela primeira vez trago aqui um documentário chamado O Dilema das Redes, ou The Social Dilemma, disponível na Netflix. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas, e o objetivo desse episódio é criar ou iniciar uma discussão sobre tecnologia e refletir sobre alguns comentários ditos por diversas pessoas ao longo do filme. E como se trata do gênero documentário, onde são abordados temas reais, que todo mundo tem um certo conhecimento, sejam redes sociais, saúde, fake news. Então a palavra spoiler não se aplica aqui, porque mesmo que eu diga informações sobre o filme, o que vai ser feito sim, nada vai prejudicar a experiência para quem ainda não viu. Então não é como se eu fosse contar o final e estragasse a história, sabe? Não tem isso aqui. Enfim, podem ficar tranquilos, eu espero que tenha dado para entender e vamos para a sinopse. O Dilema das Redes mostra como os magos da tecnologia possuem o controle sobre a maneira com que pensamos, agimos e vivemos. Especialistas revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e sua forma de fazer enxergar a vida. Essa obra é dirigida por Jeff Orlowski. Espero ter acertado a pronúncia, mas enfim. Para dar uma contextualizada, o documentário aprofunda esses temas por várias perspectivas. Uma delas, e também é mostrada no trailer, são os relatos de funcionários ou ex-funcionários de múltiplas empresas, como Google, Uber, Twitter, Instagram, etc. E ouvir o que eles têm a dizer, sabendo que eles já estiveram do outro lado, de um lado que nós não temos acesso, é bem interessante. Eu gostei que muita coisa é dita e não fica cansativo, porque além desses relatos e essas explicações, vai acompanhando também de noticiários e reportagens verídicas, ou seja, realmente aconteceram ao redor do mundo, junto com animações para facilitar a visualização do que está sendo dito e até esquetes. Eles realmente se deram o trabalho de chamar atores, figurantes, tudo para trazer um ponto de vista diferente, no caso aqui de um adolescente e sua família, e como o celular afeta o seu dia a dia, desde pequenas notificações até notícias mais alarmantes. E tudo isso deixa a história muito mais dinâmica, porque a ordem em que eles mostram essas informações varia muito. Tipo, relato, aí depois é uma informação, aí depois vai para reportagem, aí volta para o relato de algum funcionário, sabe? É dinâmico, bem distribuído. E todos esses métodos ajudam o público a compreender altos comentários sobre capitalismo e que nós, direta ou indiretamente, muitas vezes somos o produto, a nossa atenção a certas redes ou informações é o que é vendido a anunciantes, por exemplo. Eles também trazem comentários muito pertinentes sobre as redes sociais terem algoritmos para tentar prever o nosso padrão de comportamento com base no que acessamos hoje. Também os objetivos que essas empresas têm de se tornar cada vez mais persuasivas ao público ao tentar apelar principalmente para nossas emoções e o que nos é mostrado. Tem muita coisa útil a ser dita aqui. Me surpreendeu também como os convidados foram sinceros ao admitir que o que eles ajudaram a criar foi muito além do que eles esperavam, mas num sentido negativo, em que acaba impactando grupos como os mais jovens, no sentido psicológico e até biológico, tendo como consequência uma geração inteira mais susceptível à depressão, ansiedade, à fragilidade emocional, enfim. E isso tudo só deixou ainda mais claro como esse documentário é atual. Não só por isso, mas também por fazer menções às últimas eleições, fake news, TikTok e até o coronavírus. E como esses temas são bem sérios, um detalhe que me deixou muito imerso como público foi a trilha sonora. E quem assistiu deve ter percebido que enquanto algo pesado ou sério é mostrado ou narrado, há uma música no fundo, às vezes meio dramática, mas muitas vezes indo pro lado do mistério, do suspense. E foi uma escolha muito interessante do diretor, porque isso é usado em filmes de ficção ou suspense, e eu pessoalmente nunca tinha visto num documentário antes. E a trilha sonora prepara um clima
para depois mostrar acontecimentos reais e comuns da nossa rotina, e por ser real, é justamente por isso que assusta mesmo. Trazer esse tom aqui foi uma sacada muito boa. Ok, continuando a conversa, eu queria trazer minhas partes favoritas, as que mais me impactaram, e no caso são duas. A primeira é quando alguém disse que vivemos numa era em que uma árvore vale mais morta do que viva. Alguma coisa assim. Um comentário super rápido, mas que me fez pensar, porque é verdade, sabe? E a outra é que falaram durante um discurso que ninguém fala mais com ninguém, as pessoas deixaram de acompanhar umas às outras, aquelas que pensam diferente, principalmente depois das últimas eleições. Foi exatamente isso que aconteceu. A política tem dividido muito as pessoas, mais do que nunca. E eu pensei bastante sobre isso porque se aplica muito ao Brasil. As eleições de 2018 dividiram todo mundo e a maneira como eles associam isso às mídias só enriquece mais toda a discussão. E outra coisa legal é que esses profissionais também dão sugestões sobre como isso pode ser mais controlado, como esses problemas todos podem ser reduzidos, e vão desde a criação de leis sobre privacidade digital, que até agora são muito poucas, até a aprovação de taxas para armazenamento de dados e informações, algo que pode ser cobrado de grandes empresas, por exemplo. E ouvir isso acrescenta na experiência, porque imagina só se não tivesse essa parte. O filme seria só fake news, saúde mental, política. E é isso, pessoal. Aí acaba o filme e aí sobe os créditos. Imagina só. Mas não. Houve toda uma contraproposta para esses problemas sociais. E isso também evita que o filme caia naquele estereótipo que algumas pessoas, infelizmente, são assim, de querer abominar todas as tecnologias, que só traz coisas ruins, e isso e aquilo. Muitos acreditam que ainda há solução, sabe? Eles mostram isso. E não é só 8 ou 80. O buraco é bem mais embaixo. E por falar em proposta, eu realmente sinto que o dilema das redes deveria ser passado nas escolas e faculdades também, mas eu reforço escolas porque é um excelente material de estudo, mais para o ensino médio. E alguns comentários podem ajudar até na redação em determinados temas, ou então ser mencionado como algum exemplo para chegar a uma linha de raciocínio. Enfim, eu realmente imagino as pessoas usando isso como exemplo. Então, no geral, O Dilema das Redes, ou The Social Dilemma, é um filme muito interessante que devia ser visto ao menos uma vez, com comentários muito pertinentes de pessoas que viveram e investiram nessas mídias e empresas. Como eu falei no começo, já está disponível na Netflix e acredito que se você der uma chance, vai se identificar ou ao menos refletir sobre o que eles têm a dizer. Mas e aí, me conta, alguém chegou a assistir ou pretende? O que vocês acharam? Vocês concordam ou discordam de alguma coisa que foi dita, seja por mim ou pelo documentário? Comenta lá no Instagram, @sessão6, onde eu sempre aviso quando um episódio novo está disponível. E sem contar que é bem mais fácil interagir com vocês por lá. Manda esse podcast para algum amigo, parente, são todos bem-vindos. E foi isso. Muito obrigado se você escutou até aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.